Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa música é um pouquinho antiga, eu acho que vocês conhecem ela, hein? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Vamos? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel, se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Vamos ver só esse coral? Vamos deixar esse coral, vamos lá. Se sou fiel, Ele me confiará mais. Se sou fiel, meus passos guiará. Quem acredita que Deus guia os nossos passos? Se a gente for fiel no pouco, o Senhor vai guiar os nossos passos. Mas qual é a relação que a gente faz dessa canção com o Evangelho? Jesus acabou de dizer que o reino dos céus é como um pouquinho de fermento que uma mulher coloca na massa e vira o quê? Pode virar um pão delicioso, não é? Uma pizza, pode virar um bolo de nozes. Coloca fermento no bolo de nozes também, coloca, né? Do pouco o Senhor faz o quê? Muito. O Senhor diz ainda, com o que eu vou comparar o reino dos céus? É como uma pequenina semente de mostarda que o homem joga no seu jardim e aí cresce, se torna uma árvore frondosa que até os pássaros do céu vêm fazer os seus ninhos. Irmãos, a sabedoria de Jesus, né? Ele pega coisas do cotidiano, faz uma imagem. Porque uma imagem fala mais do que mil palavras. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou vendo o reino de Deus como uma sementinha pequenina que está crescendo. Como um pouquinho de fermento que está crescendo. O que é o reino? O reino, na verdade, é o próprio Jesus. É isso. O reino é Deus. Quem é o jardim onde a semente é lançada? Somos nós. É o meu e o seu coração, onde Deus vem aqui e lança aquela pequenina semente, aquela pessoa, alguém que nos fala do Senhor, e quando a gente menos espera, essa semente começa a crescer, começa a se transformar. Quem é essa massa onde é colocado esse fermento? Somos nós, é o próprio Deus. Quando nós o anunciamos e com a sua palavra nós o colocamos no coração das pessoas, e aí ele começa a crescer e a se multiplicar. Que coisa bonita. Alguns estudiosos, eles dizem que a igreja também é essa semente. Por quê? A igreja não começou pequenina? Não foi assim? Jesus com os 12 apóstolos e mais alguns discípulos? E hoje, quantas e quantas pessoas se abrigam debaixo da sombra da igreja? Por exemplo, nós que estamos aqui no Santuário da Vida. É claro que nós estamos sob um templo. Mas olha só, milhares de famílias, nesse exato momento, estão sendo abrigadas neste canal de televisão que propaga a mensagem da igreja ao mundo todo. Ou seja, foi uma semente pequenina que foi lançada e cresceu. Eu não sei se faz muito tempo que vocês acompanham a missa pela Rede Vida. Pelo que eu me lembro, eu acompanho, eu acho, com minha mãe desde 1996, se eu não me engano. Acho que 96. Ainda era numa capelinha pequenina que tinha aqui, só cabia o padre, um músico e uma pessoa na plateia. Era pequenina. E olha só o tamanho do santuário que nós temos hoje. Um projeto pequenino que se tornou grande, e hoje esse santuário, como eu disse para vocês, não cabemos apenas nós. Hoje esse santuário cabe o Brasil inteiro. Só que essa palavra também precisa ser prática para a nossa vida. Se o Senhor está dizendo que nós somos esse terreno, a pergunta que cada um de nós poderia fazer é: qual é a qualidade do terreno que eu tenho me tornado, hein? Será que eu sou um terreno bom para Deus lançar uma semente de mostarda?
Ou será que eu sou um terrenão duro, pedregoso, que pode jogar água e nada quebra? Porque tem gente assim, não tem? Você conhece alguém de cabeça dura? Não é você não, né? É, porque tem gente que não muda por nada. A gente pode lançar semente, pode colocar o fermento, mas é preciso uma abertura de vida. Cada um de nós é convidado o quê? A ser aberto àquilo que Deus quer fazer em nós. O reino começa assim. Quantas coisas, minha gente, começaram pequeninas em nós, nós somos prova disso. E aí de repente foram crescendo sem mesmo a gente perceber. Essa semana eu estava conversando com meu irmão e com a minha cunhada, né? O Antônio é meu filhado. O Antônio, ele todo dia da missa, ele chega na sala, olha só, tem 8 anos, liga a televisão e todo mundo já está esperando que ele vai assistir a missa. 8 anos, né? E eu estava conversando com meu irmão, como que o Antônio cresceu? 8 anos, está parecendo um homem. Só que a gente não percebe o crescimento de uma criança, de uma pessoa. Não é assim? A gente se admira, especialmente se a gente está próximo. Mas irmãos e irmãs, a gente precisa admirar também com o quê? Com o nosso crescimento e o crescimento das pessoas em Deus. E nós temos a responsabilidade de fazer com que as pessoas cresçam também em Deus. Porque se Jesus comparou o reino dos céus como um grão de mostarda, tem gente por aí que está fazendo crescer o reino da tristeza. Tem ou não tem? Como que cresce o reino da tristeza? Começa com uma palavra maldita. Maldita no sentido, uma palavra que não deveria ser dita. Uma ideia que não deveria ser dita. E aí às vezes a gente vai fazendo o quê? Vai plantando tristeza no coração das pessoas. Vai plantando tristeza e dores no meio do mundo. Jesus, que é a semente do reino, Ele quis se colocar na palma da minha mão, na palma da sua mão e na nossa boca, para que a gente pudesse fazer o quê? Semeá-lo. Vamos chamar essa câmera aqui? Olha só, para você que está em casa nos acompanhando. Se a semente é lançada num coração, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que é que você tem permitido cair no terreno do seu coração, no terreno da sua casa, no terreno da sua família? Se o reino é como um fermento que é colocado em algum lugar e faz propagar aquilo que ali está, qual é o tipo de fermento que tem sido colocado na sua vida? Você não pode permitir que semente ruim e fermento ruim possam fermentar ou germinar a tua casa e a tua família. Se você reconhece que tem alguma coisa estragando os seus relacionamentos, tem alguma coisa estragando o seu coração, retire. Não permita que isso aconteça. Às vezes, seremos obrigados até mesmo a abandonar algumas companhias que não vão nos fazer frutificar e nem vão levedar a massa do nosso coração. Existem coisas que precisam ser retiradas da nossa vida e também da nossa existência. Tem ou não tem? Tem. Nem todo mundo dá bom conselho, não. Não é? Nem todo mundo de fato traz alguma coisa boa para a nossa vida. E nós precisamos fazer essa seleção. Mas aqui também tem um passo de fé. Qual que é o passo de fé? Acreditar que Deus pode fazer do pouco muito. Deus pode fazer de pequenas coisas grandes coisas. Eu não sei como é que é o nome da senhora, Dona Sônia. Eu não sei como é que a senhora começou o seu dia hoje. Mas olha, quando a gente começa o nosso dia com 10, 15, 20, 30 minutos de oração, o nosso dia é totalmente outro. É ou não é? A gente consagra a Deus uma pequenina parcela do nosso dia e Deus faz o quê? Transforma todas as horas do nosso dia. Eu acho interessante a minha mãe, antes de começar qualquer coisa, ela tem a Bíblia dela, o terço dela, os livros de oração. Ela fala assim: eu não pego o telefone celular para mandar mensagem para ninguém, sem antes fazer as minhas orações e o meu momento com Deus. Eu acho que a minha mãe reza mais do que eu, viu? Por isso que eu estou de pé. Não é? Irmãos e irmãs, imaginemos nós, se consagrarmos uma pequena parcela do nosso dia, o Senhor vai transformar todo o nosso dia. O Senhor vai transformar, na verdade, toda a nossa vida.
Deus quer trabalhar em nós. Só que às vezes, a gente fica dando trabalho para Deus e a gente não deixa Deus trabalhar. Vamos deixar o Senhor trabalhar, vamos abrir o nosso coração, falar: Senhor, pode lançar aqui a tua semente, pode colocar aqui o teu fermento, que eu vou fazer isso crescer. Um pouquinho por dia, eu quero transformar a vida das pessoas. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer também: aprender a valorizar as pequenas coisas. Valorizar o quê? As pequenas coisas, sabe? Às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas que os outros fazem para nós, até mesmo dentro de casa. A gente fica esperando muito, fica egoísta, narcisista e não valoriza o pouco que o outro faz, a gente só critica o outro. Não, minha gente. Se das coisas pequenas Deus faz grande, a gente precisa saber valorizar as pequenas coisas que os outros fazem por nós e também nós precisamos fazer o quê? Pequenas coisas para os outros. Eu gostaria de comentar a primeira leitura da carta aos Efésios e do Salmo, que é muito lindo, tudo é muito lindo. Mas eu vou ficar aqui no Salmo, dá uma olhada só, esse Salmo 127. Todo mundo deveria pegar esse Salmo, imprimir, colocar num quadro e pôr na sala de casa. Olha só o que nos diz: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Olha esse trecho: a tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Quando a gente valoriza os outros se tornam fecundos. Quando o marido cuida, rega a sua mulher, ela se torna uma videira bem fecunda no coração da casa, e assim vale também para a mulher. Os filhos se tornam o quê? Rebentos de oliveira, ou seja, os filhos se tornam frutos bons. E como isso acontece? No cotidiano de cada dia, no pouco que a gente faz todos os dias. Deixa aqui perto dessa senhora muito elegante aqui. Como é que é o nome da senhora? Dona Maria Helena. Santa Teresa de Calcutá, ela usou uma expressão muito interessante sobre as pequenas coisas. Ela disse assim: o pouco que eu faço é como uma gota no oceano. Mas o oceano não seria o mesmo se não fosse aquela gota. O pouco que a senhora achou interessante? O pouco que a gente faz pode parecer nada, mas nem o mundo, nem a vida seriam os mesmos se nós não fizéssemos. Façamos com fé todas as coisas, confiemos no tempo de Deus, mas especialmente sejamos instrumentos para lançar todos os dias a semente no reino do coração de mais e mais pessoas. Assim haverá mais gente para se tornar sombra, mais gente grande, árvore frondosa na fé, onde a gente pode chegar, abraçar, se apoiar e também descansar. Espero que alguém descanse na sua fé. Espero que para alguém você seja um porto seguro, mas um porto seguro porque você foi criado e sedimentado na palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.